Olá, pessoal! Hoje iniciamos a série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos. Tenho o prazer de receber o ensaísta, professor, doutor Raul Antelo, que é um dos grandes nomes da crítica latino-americana. Há 10 anos foi comemorado os 30 anos de um mês da gripe num lindo evento que organizamos na Fundação Badesc, em Florianópolis. Deste evento resultou o livro Contatos e Contágios, publicado pela editora da UFSC. Raul, antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de dizer que, além de agradecida, eu estou muito emocionada por poder contar com a sua presença e a sua generosidade de sempre. Quando lemos o mês da gripe em 2011, estávamos contemplando a catástrofe com certo distanciamento. Como é ler hoje o mês da gripe, imersos na catástrofe, no momento que é tão duro e tão difícil para todos? É um eterno déjà vu? Passo a palavra. Obrigado, Celeste. De certa forma, um eterno déjà vu. Curiosamente, eu pensava quando você me mandou o convite que eu nunca parei para pensar na epígrafe da novela. E até me surpreendi por isso, né? Como que eu deixei passar, como que eu nunca parei na entrada, na porta de entrada do mês da gripe. A epígrafe diz: vê-se um sepulcro cheio de cadáveres, sobre os quais se podem observar todos os diferentes estados da dissolução, desde o instante da morte até a destruição total do indivíduo. Esta macabra execução é de cera, colorida com tanta naturalidade que a natureza não poderia ser nem mais expressiva, nem mais verdadeira. Marquês de Sade. Valêncio Xavier não diz da onde retira o fragmento, mas sabemos que é da Histoire de Juliette. Valêncio traduz evitando a ideia da degradação, porque, digamos, no original temos tous les différents degrés de dissolution, ou seja, que a dissolução ocorre por degraus, ou seja, por degradação. Ele prefere estados, uma palavra mais neutra. Sade não teme a redundância, porque veja que a cera colorida é colorida si naturellement que la nature, ou seja, a ideia mais combatida, talvez, por Sade, a ideia de que exista a natureza, porque o artifício sempre vence. No lugar da natureza, na ficção do Sade, é ocupado sempre pelo artifício. Mas é curiosamente o elemento da cera que me chama a atenção na citação. É como se essa macabra execução de cera permeasse toda a novela. A cera, já sabemos, é a base de uma técnica egípcia para produzir volumes, produzir esculturas. Há uma famosa conversa entre Maria Martins e Clarice Lispector a respeito de como produzir formas, em que Maria Martins diz que adora trabalhar com cera, porque a cera permite ir até o infinito. A cera é o maleável, mas é também o informe. E é sintomático que
a ficção de Valêncio Xavier se abra com esta ideia de um realismo tão natural, produzido a partir do mais funéreo, do mais funesto, da cera, da imagem em cera. A epígrafe de O Mês da Gripe avança em nossa direção, eu diria de maneira complementar, a imagem desse Cristo Sade que avança no final de L'Âge d'Or, A Idade de Ouro, do Luiz Buñuel. Tal como no filme, se superpõe aqui Kant e Sade. Isto é, Valêncio está, de alguma maneira, reconfirmando com essa citação, com a inserção do Sade na porta da sua ficção, a velha ideia do Walter Benjamin de que não existe documento de cultura que não seja ao mesmo tempo documento de barbárie. Vocês sabem que, pensando as relações entre cinema e história, Giorgio Agamben fez um pequeno texto sobre histórias do cinema, o filme de Godard. Toma uma das frases do Histórias do Cinema, a imagem virá no tempo da revelação, que é repetido de maneira alterada, como se o significante fosse de cera, como se abrandasse, amolecesse e adaptasse outras formas, dizendo que a imagem virá no tempo da revolução. Ou seja, que a imagem venha no tempo da revelação ou da revolução, diríamos que tanto faz. Agamben toma
essa manifestação de Godard como uma postulação de uma história não cronológica. O cinema seria, de algum modo, um relato messiânico. E Valêncio, que era, como sabemos, super atraído pelo cinema, está marcado por essa ideia de uma história apocalíptica, de uma história catastrófica, produzida de uma vez e para sempre, mas que foge à ideia da cronologia, da factualidade, da constatação. Se as histórias do cinema, se o filme de Godard, ou o cinema como um todo, é uma história da salvação, porque não é uma história cronológica, poderíamos dizer que o cinema é sempre o apocalipse do cinema. Na medida em que, nesse filme particular de Godard, Histórias do Cinema, mas poderíamos dizer, em última análise, em todo o filme, reemerge o eidos, a imagem dos sem imagem. A velha metáfora de Benjamin. Mas o fato de que apareça a imagem dos que não têm imagem é uma forma também de corroborar o desvendamento do cinema pelo cinema. Mutatis mutandis, poderíamos dizer que O Mês da Gripe é o apocalipse da ficção, na medida em que, nessa novela, Valêncio Xavier ressuscita o eidos, a imagem do sem imagem, mas também o desvendamento da ficção pela ficção. Um grande admirador de Sade foi Benjamin Perret. O surrealista Perret chegou ao Brasil no final da década de 20, aqui viveu uns tempos, foi preso, depois expulso. Escreveu sobre algumas fantasias libertárias brasileiras, por exemplo, Zumbi. E em uma ficção, ele caracteriza o homem contemporâneo como um homem que habita o castelo de Sade. Vou ler um fragmento desse texto do Benjamin Perret. Diz ele: perseguido por 1000 fantasmas obsedantes, o homem sai gritando de um castelo de escuridão inesquecível que o assombrará por toda a sua vida, até que, morto, seja encerrado em outro castelo, um espantalho ridículo, idealmente construído para o verme que o corrói. Mas eis o homem, fantasma para si mesmo, e castelo visitado por seu próprio fantasma. Tão distante quanto o encontramos, tão jovem quanto o vejamos, seu desejo assume a forma de um castelo, caverna disputada com o urso, ou pequena construção cuja memória manterá apenas uma imagem de pequena aventura. Alguns índios trogloditas do Novo México fazem bonecas cuja cabeça perfila um castelo que nunca conheceram e nunca conhecerão. O homem deseja a felicidade muda da ostra e do caracol. Aspira, se é um lamentável pequeno burguês, a horrível casa de campo suburbana, a choupana, se é um nômade. E se é um artista, há alguma ruína veludada que ele terá que disputar com a vegetação e as aves de rapina.
ruína que ele irá transplantar em suas terras logo que enriquecer com o comércio de salsichas. O homem vê a vida apenas como a ruína onde deve esconder o animal que ele resiste a continuar a ser. Mas o animal se transformou. De tigre passou a ser um lobo, e o lobo muitas vezes se tornou um cão. O cão nascido do cão mal reconhece as ruínas do lobo, mas as do tigre não são mais para ele do que um rastro de areia. Essa areia em que ele esquece as ruínas, imagens insignificantes daquele que ele desconhece. Eu diria que 40 anos depois, a ficção de Valêncio Xavier mostra-se talvez mais atual do que em 1981. Ela surge na dobra exata da relação entre imagem e história. As imagens, sabemos, têm uma história. Mas o que elas são, seu próprio movimento, seu poder específico, isso não aparece na história mais do que como um sintoma, como um deslocamento, como um mal-estar, como uma recusa mais ou menos violenta, como uma suspensão, um sursis. E, pelo contrário, não se trata de dizer que a imagem é absoluta, temporal, duradoura, eterna, ou seja, que ela escapa, de algum modo, à historicidade. Não é isso. Ao contrário, a temporalidade da imagem só é reconhecida quando o elemento histórico que a produz se vê tensionado, dialetizado pelo elemento anacrônico que a atravessa. É aquilo que Gilles Deleuze chamava de imagem-tempo, numa dupla referência à montagem, cinematográfica e ao sintoma psicanalítico. Hoje podemos ler o mês da gripe porque estamos no ano da peste. E desse modo diríamos que Valêncio Xavier tornou-se legível apenas muito a posteriori. E aí está enunciada, acho eu, uma regra da literatura. Toda obra responde a uma pergunta que só o futuro lhe coloca. É isso. Muito obrigada, Raul. Eu fico muito feliz com a sua fala, uma fala muito profunda e que enfatiza uma questão que é muito cara à literatura, né? Que a gente sempre fala e retoma, que é a questão desse distanciamento que os leitores e que a sociedade necessita, né, diante de um texto. Então, o Mês da Gripe, que foi lançada a primeira edição em 1981, hoje, em 2021, é possível reler e aprender com ele, porque até então as pessoas não conseguiam se dar conta do que o Valêncio estava relatando, desse sintoma que já estava presente, né? Hoje, imerso, a gente consegue compreender, né? Mas assim mesmo, ainda é difícil, né? Como sair como que conseguimos dar um passo além? Como que a gente consegue, entendendo tudo o que está acontecendo, sair da inoperância? Porque eu vejo uma sociedade inoperante, né? A gente está num momento tão tenso, tão delicado, que a gente entende o que está acontecendo, a gente apreende, mas há algo que nos detém, né? Há uma impotência, né? Que detém
uma ação? O que você acha? O dado novo que apareceu é de uma atitude libertária, de recusa à vacina, de recusa à clausura, ao confinamento, ao distanciamento, que é uma atitude muito característica da nova direita global, não é? Que se vale de qualquer artifício sem lhe importar a contradição para semear a inoperância, ou seja, fazer com que nada funcione, neutralizar qualquer iniciativa, é instalar ao mesmo tempo a descrença, a total descrença quanto a qualquer saída, tomando justamente o sintoma da doença como alguma coisa que pudesse ser transferida, deslocada para outros espaços, para discutir a soberania regional ou nacional, ou a soberania de uma classe em relação à outra. O discurso poderá mudar de país para país, mas há uma certa recorrência nessa neutralização de qualquer alternativa de tensionamento, que se vale justamente do contágio, do caráter indiscriminado e, poderíamos, por assim dizer, irracional do contágio, como uma via de atingir uma sorte de loucura disseminada. A característica do mundo contemporâneo hoje não é mais a neurose do século XX, é a psicose generalizada. Eu não me vacino, mas se eu morrer, eu processo o Estado porque me deixou morrer. Sim. Justamente. E a gente segue, né, confiantes que a literatura nos liberte, né? De alguma coisa sirva, pelo menos é uma produção onírica, uma produção de desejo que se insere justamente no ponto neutro, no ponto obscuro, no ponto de não clarividência, para introduzir uma nova forma. É por isso que ela é de cera. Sim. Ela é maleável. A gente pode mexer e dar uma outra forma. E ocupar todos os espaços, né? Inclusive os virtuais. Raul, muito obrigada. Não, por Realmente, nada. eu fico muito feliz, né, ter essa oportunidade, relembrar os velhos tempos, né, suas aulas, que eu trago comigo é parte, né, uma parte de mim, né? Se eu estou hoje aqui fazendo essa homenagem com você, é porque foi você quem me apresentou o Valêncio, você quem mostrou o caminho e que confiou, né? Você que sempre disse, vai, segue, é possível, né? Então, eu acho que até hoje eu acredito nisso, por isso que eu fico tão grata, certo, Raul? Um grande beijo. Outro para você, né? Até mais. Tá.